Todos. Prazer enorme estar aqui com todos vocês. Estou feliz de ver um grupo diverso. A gente está preocupada, achando que essa conversa ia atrair muito mais gente do Brasil, né? A gente sabe que tem uma dificuldade aí da conexão do Brasil com os outros países. Feliz de ver aqui também várias pessoas da Argentina, da Colômbia, enfim, do Uruguai, de vários outros países. Sejam bem-vindas todos. Bom, eu sou a Greta, sou diretora do Brasil, da Latimpacto. Acho que esse momento é bem simbólico para a gente, né, de poder conversar sobre um tema tão importante que é o investimento com foco em gênero. A nossa proposta aqui hoje, né, é uma conversa bem leve, de fato um cafezinho, espero que vocês estejam aí com os cafés de vocês, para a gente poder ter uma conversa. A gente tem convidadas aqui super especiais, com uma ideia de trazer aí diferentes olhares, né, para esse tema. Então, só para situar aqui um pouco como é que a gente vai fazer essa conversa, eu vou apresentar aqui brevemente a Latimpacto, né? Acho que poucos aqui conhecem, para entenderem um pouco melhor, uma apresentação bem breve. Depois a Ana Romanelli, da Promujer, vai contar um pouco mais também sobre a atuação da Promujer e trazer alguns dados que vão orientar também essa conversa, né? Eles são especialistas nesse tema de gênero, e a partir daí a gente vai criar essa conversa aí com as nossas convidadas, e a ideia é que, de fato, a gente consiga aqui conversar entre todos. Você passa para mim, Ana, por favor, o slide? Então, eu vou contar muito brevemente aqui sobre o que é a Latimpacto, né? O tempo é bem curto, e acho que é uma breve introdução. Depois eu deixo o meu e-mail aqui, fico à disposição para conversar mais com quem tiver interesse, né? A ideia não é a gente ficar perdendo tempo aqui com esse institucional. Então, resumidamente, né, introduzindo aqui, você pode passar, por favor? A Latimpacto é uma rede latino-americana e multissetorial, tem como objetivo, né, principal objetivo, mobilizar mais capital para impacto social, com uma proposta aí, uma abordagem de estimular um uso mais estratégico dos recursos financeiros e não financeiros. Pode mudar, por favor? A gente funciona, né, é uma rede que funciona num formato associativo, né? A gente trabalha aí com diferentes tipos de provedores de capital, que a gente chama. Quando a gente fala de capital, a gente não fala só do financeiro, mas também do humano e do intelectual. Então, podem fazer parte dessa rede institutos e fundações, empresas, investidores, family offices, consultorias, poder público e universidades. A gente está bem feliz. Hoje a gente tem 86 membros associados. A Promujer é um deles, né? É uma alegria construir esse evento com um membro. A gente tem membros em vários países da América Latina, e a gente tem um escritório no Brasil, na Colômbia e no México. Pode passar, por favor? Então, a gente faz parte, né, de um movimento global de redes de Venture Philanthropy, que juntas somam mais de 1.600 membros associadas, né? Então, a gente está aqui para conectar a América Latina com a Ásia, a África e a Europa, com uma ideia aí de se fortalecer e atuando, né, nesse formato multissetorial e regional, entendendo o poder global que isso tem. Pode passar, por favor, Ana? Então, basicamente, a nossa atuação, ela atua por meio de dois pilares, né? Um pilar de conexões estratégicas, por meio da qual a gente catalisa e facilita iniciativas com o objetivo de estimular colaborações financeiras ou não, né, entre os nossos membros, uma ideia muito de ser uma rede que puxa para a atuação e fomenta uma atuação aí colaborativa, e o conhecimento, né, onde a gente provê aí os nossos membros e não membros de diversas atividades, publicações, cursos, capacitações, mentorias que ajudem, né, esses provedores de capital a terem uma atuação mais estratégica. Então, para ser mais assertivo, né, quando a gente fala de conexões, para a gente conseguir conexões de fato mais assertivas, a gente tem trabalhado com alguns eixos temáticos, né, conectando esses atores aí por diferentes clusters, digamos assim, né, que atuam em agendas específicas. E os temas que a gente está trabalhando nesse momento são investimento com lentes de gênero, educação em primeira infância, mudanças climáticas, migrações e investimento social corporativo. Então, justamente o propósito dessa mesa, ele nasce a partir, né, dessa plataforma de gênero que a gente, junto com a Promujer e outros vários membros que têm trabalhado com essa agenda, a gente tem também
entendido qual que é o nosso lugar e como que a Latimpacto, né, ajudando esses investidores a terem uma atuação mais estratégica, a gente consegue a fomentar e a empurrar o que vem acontecendo de uma maneira geral nesse mundo dos investimentos com foco em gênero, né? Então, é uma atuação aqui, a gente está bem feliz de realizar esse encontro hoje, né, que nasce a partir dessas conversas dentro desse tema específico, e a nossa ideia é identificar, né, oportunidades de conhecimento e de atuação coletiva sobre esse tema, e no caso específico de hoje, como é que a gente pode fortalecer essa atuação sobre esse tema aqui no Brasil, entendendo os gaps, né, gaps, desafios e oportunidades para mobilizar mais investimento e fortalecer esse ecossistema de mulheres empreendedoras, né? O que a gente precisa fazer para chegar num cenário de mais equidade? Então, o que a gente quer aqui, né, nessa primeira conversa, claro que é um tema complexo, que envolve muitas coisas, mas nessa conversa entender um pouco dos desafios desse ecossistema e como é que a gente atua aí para ajudar e contribuir, né, com o que várias de vocês já estão fazendo nessa perspectiva de colaboração entre os setores e com esse olhar mais estratégico. Então, fico super feliz de estar aqui, né, na verdade, com várias amigas aí de muito tempo, da gente conseguir criar esse espaço, de fazer isso, né, com o membro da Latimpacto, com a Promulher. E passo a bola aqui agora para a Ana. Eu só queria, Ana, se você puder passar outro slide, aqui eu deixo aqui as redes da Latimpacto, né? Sei que a apresentação que eu fiz foi muito curta e breve, mas vou deixar aqui também o meu contato e fico à disposição para quem quiser entender um pouco melhor sobre a nossa atuação. Obrigada e bom café a todas e todos. Muito obrigada, Greta. Obrigada, Latimpacto. Esse, na verdade, é um conjunto de cafezinhos que a gente tem feito pela América Latina e é o nosso primeiro cafezinho em português e no Brasil. E ele surge justamente desse objetivo da gente começar a entender um pouco mais o ecossistema de investimentos com lente de gênero na América Latina. A Promulher já fez um evento no ano passado, no México, em fevereiro do ano passado, foi o nosso último evento presencial, e o que a gente quer agora é começar a entender um pouco mais o ecossistema, entendendo quais são os desafios, quais são as lacunas, e como é que a gente pode buscar essas conexões e trabalhar de forma convergente, que é isso que a Greta traz. Então, muito obrigada pela parceria, por esse Café no Brasil. A Promulher é uma empresa social, a gente existe... a Promulher trabalha para que todas as mulheres da América Latina elas sejam prósperas. A gente nasceu em 1990 na cidade de El Alto, na Bolívia, e a gente busca criar oportunidades para que as mulheres latino-americanas elas possam construir seus negócios, adquirir autonomia e tornarem-se agentes das suas mudanças, olhando para si, olhando para sua família e olhando para a sua comunidade. A gente trabalha com 4 pilares que têm a ver com serviços financeiros, que é acesso a crédito, bem-estar e saúde. Em alguns países, a Promulher tem clínica, que oferece um conjunto de consultas e exames focado na saúde da mulher, oportunidades de empoderamento, que passa por uma série de conjuntos, ferramentas e formações focadas no empreendedorismo, e investimentos com lente de gênero, que é o que a gente está fazendo, que esse evento é parte dessa estratégia. A gente atua em vários países da América Latina, alguns a gente tem escritórios próprios, como Argentina, Colômbia, México e Nicarágua, alguns a gente trabalha em parceria e alguns a gente trabalha pelo fundo ILO, que a Malala vai apresentar um pouco para vocês, que é um fundo com uma parceria, também já olhando para essa perspectiva de investimentos com lente de gênero para a América Latina. E aqui um pouco em números, nesses 31 anos, a gente desembolsou mais de 4 milhões de dólares em crédito para essas mulheres em todos esses países, proporcionou mais de 10 milhões de serviços em saúde focado nas mulheres, impactando a mais de 2.000 mulheres na América Latina. Então, falei muito rapidamente sobre a Promulher, também deixo meus contatos para a gente seguir no diálogo, com a perspectiva sempre olhando como que a gente fomenta um ambiente que gere prosperidade para as mulheres na América Latina. E aí, entrando um pouco no GLI, né, que é o Gender Lens Investing, que é o investimento com lente de gênero, que é a sigla em inglês, conceitos, dados, e a Malala vai falar um pouco do caso de negócio. Então, o que é o investimento com enfoque de lente de gênero? Então, a gente está falando de uma perspectiva que os investimentos eles geram retorno financeiro, mas, ao mesmo tempo, eles também avançam para impulsar a igualdade de gênero,
que integra a análise de gênero ao valor do negócio também, para gerar melhores resultados. E o investimento ele busca, de forma intencional, reduzir desigualdades e compreender dinâmicas de gêneros, para que melhores decisões possam ser tomadas com uma perspectiva de investimento. Aí a gente trabalha com essa perspectiva dessas 4 lentes, então investir com a lente de gênero, no nosso entendimento, ela precisa pelo menos incluir ao menos dessas 4 lentes, que tem a ver com mulheres na lideranças, igualdade em posições de trabalho, produtos e serviços que beneficiam as mulheres e igualdade na cadeia de valor e práticas de incidência. Aqui alguns números que a gente traz, são números mais globais, tem 2 números do Brasil, que os números do Brasil são esses, que de 10 a 15, existe um aumento de 10 a 15% no aumento de receitas em empresas que adotam políticas concretas de diversidade. E tem um outro dado interessante também, que é da Female Founder Report, que fala que 4,7% das startups que foram fundadas só por mulheres, elas receberam apenas 0,04% do total aportado em 2020 no Brasil. O total de investimentos foram 3,5 bilhões de dólares e as startups que foram fundadas por mulheres receberam menos de 1% desse valor. E aí, segundo um relatório também global, as startups fundadas por mulheres, elas geram o dobro da receita a cada dólar recebido de investimento em comparação às startups fundadas por homens. Então, tem uma série de dados globais e 4,4 bilhões de dólares que são valores perdidos por fundos de venture capital e private equity por não investir em empresas com diversidades em seus fundadores. Então, tem uma série de dados globais que indicam tanto a desigualdade quanto o valor aportado e o crescimento das empresas quando existe diversidade na tomada de decisão ou em políticas das empresas. E aqui é um pouco olhando para fundos também, são dados globais, que a nível global os fundos eles pularam em 2007 eles pularam de 58% e eles tinham um tamanho aí de 1,3 milhões de dólares para 2021, 225 veículos privados de financiamento que estão entre 5 milhões e 7 milhões de dólares, fundos que passaram a incluir o mandato de gênero nas suas estratégias. Os fundos com maior equilíbrio de gênero na equipe, eles alcançam resultados melhores, então tem uma série, também olhando para os investidores, uma série de dados globais que nos indicam os benefícios em questão de desenvolvimento, em questão de resultado, da inclusão e da diversidade nas tomadas de decisão e investimento em negócios que também existem a diversidade e a inclusão de mulheres, tanto na liderança quanto como beneficiárias dos produtos e serviços que esses negócios eles oferecem para a sociedade. Então, enfim, eu queria trazer muito rapidamente alguns dados, talvez você já conheça a maioria desses dados, e agora eu vou passar a palavra para Malala, que é a nossa diretora de negócios. Malala, ela é argentina, e ela vai apresentar o Fundo ILO, que é uma das iniciativas que a Promoré está envolvida, que é justamente investimento em negócios com lente de gênero na América Latina. Malala, eu vou parar de compartilhar para você compartilhar. Muito obrigada, Ana, muito obrigada a Latin Impacto por a oportunidade de falar com vocês hoje. Eu vou falar espanhol porque meu portunhol é muito malo. Eu vou devagar e se eu falo muito rápido, vocês fazem a mão em cima, eu devago mais, tá bom? E muito obrigada a todos. Voy a presentarles el fondo ILO, que es un fondo de inversión con lente de género y de impacto en el que ProMujer, en alianza con Dicten Impact, que es un fondo de inversión de impacto canadiense, está trabajando ya hace varios años con mucho éxito. El fondo ya tiene 23 empresas invertidas con éxito, con un retorno anual promedio del 6%,
Más de 70 inversores están participando del fondo, entre los cuales hay algunos inversores institucionales muy grandes, como pueden ser algunas de las multilaterales que operan en la región o de Estados Unidos, y otros inversores que son fondos o inversores personas privados. El fondo ILU invierte a lo largo de 10 países en América Latina, desde México hasta Argentina, y está alineado a 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A la fecha el fondo lleva levantados 29 millones de dólares, de los cuales 23 millones están ya invertidos y está entrando ahora en su última ronda de financiamiento para llegar al objetivo original, que eran 35 millones de dólares. Como bien explicó Ana recién, el fondo ILU aplica la lente de género desarrollada por ProMujer y que está disponible junto con toda una caja de herramientas en lo que se conoce como el ILU Toolbox, que es una caja de herramientas desarrollada por el fondo ILU en alianza con Dicten, a disposición de todos los inversores y todas las empresas que quieran aplicar estas 4 lentes. Entonces, o aplicar una lente de género en cómo desarrollan la compañía o la inversión. El fondo ILU aplica estas 4 lentes de género. La primera es mujeres que están en liderazgo de una empresa en la que ILU, o un proyecto en el que ILU puede invertir. La lente 2 es aquellas empresas o aquellos proyectos que promueven la igualdad en el entorno de trabajo, en la empresa misma. El lente 3 son aquellas empresas que desarrollan productos o servicios que benefician a mujeres o a niñas, y la cuarta lente es aquellas empresas que promueven dentro de su cadena de valor la equidad de género. Estos 4 factores se incorporan dentro de cómo el fondo elige a las compañías y a los proyectos en los que va a invertir, después cómo esas empresas tienen que atravesar un due diligence que tiene más de 32 puntos que tienen que ver con el enfoque de género que aplica ProMujer junto con Dicten para elegir a estas empresas y proyectos en los que se va a invertir, pasando luego a cómo se va a hacer el monitoreo y seguimiento de estos indicadores que están alineados a estos 4 lentes de género durante todo el proceso y la vida de esa inversión, hasta cómo se van a reportar esos indicadores a los inversores que participan del ILU y hasta la salida en donde se hace la medición final de cuál fue el impacto en términos de género para estas compañías. Los sectores en los que invierte el ILU Fund son 6. El primero es todo lo que es inversión en la cadena de pymes y intermediarios financieros que invierten en las pymes. Pymes son pequeñas y medianas empresas en América Latina. El segundo lente o el segundo foco de inversión son mujeres emprendedoras, y aquí se apalanca fuertemente en iniciativas, muchas de las cuales lleva ProMujer al mercado como propuestas de valor, y otros que están trabajando en América Latina en este segmento. El tercer segmento es salud, y salud con foco en género y salud con foco en prevención. La cuarta vertical de inversión tiene que ver con energías renovables, que es el foco fuerte de trabajo y la experiencia y expertise que trae Dicten a la mesa. Ellos en su origen se especializaron en inversiones en energía renovable. El quinto es educación, y el sexto es acceso a vivienda a precios asequibles. Entonces, dentro de estos 6 sectores, el ILU Fund va a estar seleccionando compañías o proyectos o intermediarios de inversión que estén buscando un ticket de financiamiento que vaya entre 1 millón y 3 millones de dólares en el mercado latinoamericano, y lo va a estar invirtiendo en forma de deuda, ¿no? El ILU Fund ya tiene bastante trayectoria y éxito comprobable. Como dijimos, se alinea dentro de estos 5 objetivos de desarrollo sostenible, ofreciendo retornos financieros sólidos y estables, este 6% anual con un formato de deuda que ahora vamos a explicar. Ya ha alcanzado a más de 244.000 clientes dentro del área de salud, dentro de las inversiones que se hicieron en salud.
ha generado una capacidad de energía limpia superior a los 199 megawatts. Más de 274.000 clientes recibieron capacitación en emprendedorismo y habilidades empresariales. Se han generado más de 4.600 empleos a tiempo completo, en donde más del 50% de esas personas empleadas son mujeres, y de los casi 600.000 clientes que se han desarrollado a través de las inversiones del ILU Fund, el 81% de los clientes de esas empresas en las que el ILU Fund ha invertido son mujeres. Con lo cual, no solo hay un éxito comprobable del ILU Fund a través del retorno que está ofreciendo inversores, sino también a través del impacto que está generando. Por último, como dijimos recién, el ILU Fund está ahora entrando en su última ronda de financiamiento, pero la manera en la que los inversores pueden invertir es muy transparente y muy concreta, y esto resuelve algunos de los problemas que América Latina muchas veces se enfrenta cuando miramos inversiones de impacto, que es cómo entra el inversor, cómo garantiza un retorno, pero más importante aún, cómo sale de esa inversión, ¿no? Entonces, el ILU Fund busca resolver estas tres patas de la ecuación para lo que son inversiones de impacto en América Latina, haciendo o ofreciendo las inversiones a través de bonos. Estos bonos tienen un ticket mínimo de $250.000, son para inversores que son acreditados o que tienen conocimiento de la materia, tiene una tasa fija de retorno del 5%, la inversión se sostiene por un plazo de 5 años, y tiene una protección de pérdidas para esos inversores de hasta el 10% del monto que colocaron. Y esto se logra a través de un instrumento, un sidecar de Blended Finance que tiene el ILU justamente para ofrecer estas garantías. Con lo cual, el ILU es uno de los instrumentos de inversión con lente de género y de inversión de impacto que tiene América Latina a disposición, diría yo, de los más sofisticados que estamos viendo hoy en día y de los más exitosos que presenta la región en la actualidad. Por último, como decíamos recién, estamos en la última ronda de levantamiento por 6 millones, y es un fondo que ya tiene un éxito comprobado de la cantidad de capital que levantó, de acuerdo al target que tenían, 29 millones de dólares levantados, con un target de 35, de los cuales la gran mayoría, 23 millones, ya están colocados. Cualquier duda o pregunta, estamos más que dispuestos a conversar, y agradecerles simplemente la oportunidad de haber podido charlar junto a todo el equipo de Latimpacto y toda la comunidad de Latimpacto. Muchas gracias. Obrigada, Malala, muito obrigada. Bom, esse é dos exemplos, dos instrumentos que a Promoré está envolvida na América Latina. Agradeço muito a Adriana, Caterine, Isabela e Fernanda pela participação. Para a gente é super especial esse momento, é o nosso primeiro evento em português, é o nosso primeiro evento no Brasil, e aí eu passo a palavra para a Greta, que vai conduzir a conversa. Muito obrigada. Obrigada, Ana, e obrigada, Malala. Acho que foi bem legal, né, trazerem esses dados. Acho que nos inspira aí a como é que a gente constrói também esses caminhos, né, chegar nesse lugar de mobilizar mais capital com essa lente de gênero, e como é que a gente se conecta aqui, né, estimula essas colaborações para de fato chegar aí em superar em todos os desafios que a gente sabe que estão dados, né? Então a ideia é que agora a gente fazer esse papo com as nossas convidadas, né, que vem aí de diferentes perspectivas. Então justamente a ideia é que a gente consiga conduzir aí esses diferentes olhares, né, e como é que a gente chega num cenário talvez mais favorável no médio e longo prazo, né? Então a gente sabe que os desafios são vários, mas também existem várias oportunidades, né, como a Malala bem trouxe aí nos dados que ela trouxe. Então eu vou chamar aqui as nossas convidadas e para irem trazendo um pouco, né? A gente está fazendo uma primeira pergunta. Primeiro a gente vai pedir que elas se apresentem, mas de uma maneira geral, né, o que a gente quer conversar aqui, entendendo as diferentes perspectivas, como que vocês enxergam, né, os desafios e as oportunidades desse investimento com lentes de gênero no Brasil, né? A ideia é a gente conseguir focar aqui hoje, desse lugar, né, que cada uma de vocês ocupa nesse ecossistema.
Então, queria convidar, para começar esse papo, a Adriana Barbosa, da Feira Preta, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme por ter convivido aí por muito tempo, ter feito algumas coisas juntas, e que é uma pessoa que a gente convidou, que representa, né, por ser uma mulher empreendedora que está há muitos anos nessa estrada, que representa esse mundo também das mulheres negras, que tem um grande aprendizado ainda, que os desafios são ainda maiores, né? Então, Dri, te peço que você responda essa pergunta com base nessa sua experiência, né? Tanto de uma maneira geral do que você tem enxergado, né, dos desafios para as mulheres empreendedoras, mas também com esse foco em mulheres negras, que eu sei que é a sua especialidade, né, pensando nas dificuldades e desafios, e como é que você vê, acho que até trazendo, né, esses dados que a Malá contou, e esse fundo, essa importância, né, desse investimento com um foco específico em gênero. Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada, Greta, pelo convite e boa tarde, né, todas essas mulheres que estão aqui para a gente poder falar sobre impacto e sobre investimento. Eu venho atuando com o tema do empreendedorismo negro nos últimos 20 anos, esse ano completa 20 anos a partir da experiência da Feira Preta, que começou como um evento para apoiar empreendedores, não só mulheres, né, mas empreendedores de uma forma geral, a se desenvolver, né, desde o ponto de vista de propiciar um espaço onde eles pudessem levar a sua própria produção, e com o tempo a gente foi expandindo o nosso campo de atuação e trabalhando na perspectiva do fomento também. Então, hoje a gente trabalha desde processos de educação, incubação, aceleração, até crédito. E uma das dificuldades que eu vejo dentro desse campo do investimento é que dificilmente a gente faz intersecção de raça, né? Quando a gente fala de gênero, a gente não faz a intersecção racial, porque o ponto de partida das mulheres negras em relação tanto ao investimento quanto ao empreendedorismo é muito diferente das mulheres não negras, né? Mas esse componente de intersecção e o entendimento de qual é a estrutura que traz esse processo de desigualdade entre mulheres brancas e negras, ele não é levado em consideração. Essa, para mim, é uma questão, o processo da intersecção. O segundo tem a ver com o não entendimento de uma estrutura de discriminação e que traz essa desigualdade entre mulheres brancas e negras. E um terceiro componente que eu vejo também dentro desse ecossistema é que a gente não vê diversidade tanto do ponto de vista de quem recebe o recurso, né, de mulheres negras que poderiam receber recursos, ou do ponto de vista de quem faz, né, quem faz o aporte, quem investe. Né, eu gostaria que vocês parassem para pensar, pelo menos quem está no Brasil, né? Quantos investidores negros vocês conhecem ou quantas mulheres investidoras negras vocês conhecem? Quem são essas pessoas que estão investindo? Adriana, só ia te falar para você segurar o microfone, porque ele está batendo na gola. Aí. Ah, tá. Boa. Essa coisa, né, de colares, acessórios. É lindo, eu esqueço que bom. para uma live a gente tem que tirar os acessórios, tem que tirar tudo. Não, é só segurar, Então, mas aí acho que isso, assim, dessa falta de diversidade também do lado de quem investe, né? Se vocês conhecem pessoas negras que fazem o investimento. Então, eu acho que quando essa dificuldade em relação a esse processo de intersecção, né, raça e gênero, eu acho que tem uma questão de uma ausência de diversidade de forma transversal, assim, sabe? Desde dos organismos que atuam com o tema. Há pessoas negras trabalhando como colaboradoras nesses espaços? 2, quando a gente vê, ultimamente eu tenho visto no Brasil o campo do investimento muito ligado às pessoas que são mais midiáticas, né? E normalmente as pessoas que são mais midiáticas são homens. Então, essa coisa do investimento está ligado com uma exposição de imagem. Então, eu invisto quem minimamente tem uma história, tem uma boa história, e essa história ela está visibilizada no campo de comunicação. Aí eu trago essa questão da transversalidade para diferentes segmentos. Então, até dentro do campo da comunicação, né? Quais são essas histórias? Como é que a gente visibiliza essas histórias das mulheres negras, né? E tem um outro processo que é, apesar
né, dessa ausência de crédito sendo realizado para e por mulheres negras, ainda assim, todos os processos emancipatórios dentro do campo do impacto social, em sua grande maioria, se não é no processo de intelectual, é no processo de execução. São mulheres negras que estão à frente dentro dessas ações de impacto. Então, das grandes organizações. Então, quando você vê Sueli Carneiro à frente do Guelé 10, quando você vê Cida Bento dentro do CERT, a Jurema Werneck na Anistia Internacional, são mulheres negras que têm feito impactos sistêmicos, né? E se perguntarem para elas quanto de investimento elas receberam que sai dentro do escopo do investimento social privado e vai para um escopo de investimento, quase não tem recurso, né, vocacionado para essas lideranças. Então, eu estou trazendo aqui, né, só coisas que vocês já sabem, é chover no molhado, vocês sabem disso, né, eu não tô trazendo nenhum dado novo, mas só trazendo o apontamento de como é importante a gente fazer a intersecção, né, da questão de raça e gênero. Quando falar de mulheres, a gente precisa falar de mulheres negras. E aí, quando eu abro né, numa perspectiva latam, né, Latinoamérica, a Colômbia é a segunda maior população negra depois do Brasil, né? E como é que eu gostaria de entender como é que funciona essas questões na Colômbia? A questão de raça também é uma questão. Em outros países latinos, a questão racial é uma questão, e essa lupa da questão racial e de gênero também é uma questão. A gente, pela Feira Preta, fez agora recentemente, em parceria com o Mercado Livre, um processo de formação para mulheres negras na Colômbia, e o ano passado a gente fez na Bolívia. E muito dos problemas que essas mulheres negras passam na Colômbia e passam na Bolívia é exatamente igual às mesmas questões que as mulheres negras passam no Brasil. E aí eu fico pensando de como é que a gente pode fazer esses esforços, né, também de resolução dos problemas, mas numa perspectiva latino-américa, entendeu? Por exemplo, eu lembro de uma empreendedora na Colômbia que ela estava buscando investimento para investir em maquinário para fazer a extração do óleo de coco. E recentemente a gente estava fazendo um trabalho na região do Recôncavo da Bahia, que é interior da Bahia, e um dos quilombos que a gente tem relação, que a gente tem parceria, eles estavam fazendo a mesma coisa, buscando investimento para investir no maquinário para fazer a extração do óleo de coco. Então, e são investimentos muito pequenos, sabe? Assim, 5, 10 mil reais, coisas que são, né, que é muito pequeno. Então, eu acho que são coisas para a gente pensar. E quando a gente fala de investimento, mesmo quando a gente olha para a questão racial, a gente não fala de outros financiamentos se não for microcrédito, e se não for fundo perdido. Dificilmente a gente fala de VC, de blend, sabe? A gente não fala desses outros. Tem uma questão de como é que a gente olha a perspectiva racial pela ótica também do business, do negócio, sai também só da perspectiva da responsabilidade social, da sustentabilidade, porque aí tem um limite de investimento, normalmente é investimento social privado, e uma outra questão é como é que a gente democratiza o que são investimentos para as mulheres negras. O que a gente está falando que é investimento? Educação, saúde, crenças. Durante muito tempo, as mulheres negras, em relação à questão de acesso a crédito e ligado à economia, uma distância muito grande, sabe? Tipo, imagina, a gente tem um histórico de mais de 300 anos de escravidão, e quando vai para o mercado de trabalho como trabalhadoras domésticas. A questão da escassez muito latente dentro, né, dessa construção histórica das mulheres negras. E aí, recentemente, com a juventude preta, né, você vê a iniciativa de mulheres negras como a Nath Finanças, Grana Preta, Gabido no Front, que são iniciativas de jovens negras que trazem essa perspectiva da educação. Então, quando a gente fala de investimento, a gente também tem que falar da acessibilidade da informação, das terminologias. O que é venture capital? O que são cada uma dessas siglas, né? Normalmente são terminologias com uma outra língua e que não, muitas vezes não é acessível para a população. Então, eu acho que tem lacunas muito profundas em relação a essa questão de crédito com a intersecção de raça e gênero. E o quanto que, quando a gente fala da questão de gênero, a gente está olhando para a questão de raça. Acho que é isso. Obrigada, Adri. Sempre bom te ouvir, também essas provocações que você traz, né? Acho que justamente o nosso convite para você é bem desse lugar mesmo, de trazer essa provocação. Acho que tem, com certeza, uma necessidade de uma atenção especial, né, para
para as mulheres negras, porque, de fato, acho que ainda, quando a gente fala de gênero, ainda assim, a gente tem uma desigualdade entre mulheres brancas e mulheres negras, e acho que tudo isso que você traz serve como base para a gente, para essa conversa, né? Acho que a gente tem que olhar para gênero, mas acho que no Brasil, né, com certeza, por ser uma população, as mulheres negras, a população negra é a maioria no Brasil, não são minoria, e acho também, como você traz nos outros países da América Latina, né, também não quer dizer que não tem, acho que são assuntos aí que precisam ser tratados com mais atenção. Eu queria convidar agora a Caterine, da USAID Brasil. Caterine, a mesma pergunta para você, né? Primeiro, queria pedir para você se apresentar e também para você contar um pouco aqui para a gente como que, né, através da USAID, né, numa multilateral, um representante aí do governo americano com essa atuação no Brasil, como que você enxerga, né, esses desafios e oportunidades para esse investimento com lentes de gênero aqui, considerando esse lugar, e principalmente, acho que trazendo uma intersecção, né? Acho que tanto tem a ver com o que a Adriana trouxe, né? Porque eu acho que entender um pouco como vocês trazem com esse olhar americano, né, para essa questão de raça, que é um tema que a gente sabe que também tem sido discutido talvez com maior profundidade por lá, né? A gente não enxerga no Brasil essas coisas que a Adriana trouxe, né? Investidores negros, acho que nos Estados Unidos a gente tem alguns avanços já. Então, tanto essa intersecção e também a intersecção com mulheres indígenas, né, com a Amazônia, que sei também que é um tema que vocês estão atuando bastante. Agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Muito bem, obrigada, Greta. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente sinto uma honra estar parte desse painel de mulheres muito realizadas no setor de investimento, apoio a mulheres no Brasil. Então, realmente é um prazer. Então, quero começar só para dizer que gostei muito do slogan da Promujer que vi, porque eu acho que esse tema de que as mulheres, quando têm acesso para as oportunidades certas, elas se transformem em agentes transformadores para si e para suas comunidades. E isso alinha bem não só com a minha filosofia pessoal, mas também com a nossa agência. A USAID tem uma política acerca de gênero e políticas sobre como estamos integrando esses temas de empoderamento de mulheres e equalidade de gênero no nosso trabalho e nos nossos projetos sobre todo o mundo, não é? Agora, eu sou diretora do Programa de Meio Ambiente da USAID Brasil e tenho visto essa ideia de empoderamento nos trabalhos que estamos fazendo aqui no Brasil. Nosso programa está enfocado no Brasil na conservação da biodiversidade na Amazônia brasileira. E nesse trabalho, trabalhamos com diversos parceiros, incluindo o governo, empresas do setor privado, sociedade civil, instituições de pesquisa e também, claro, com comunidades locais e indígenas e tradicionais da Amazônia. Trabalhamos com parceiros de implementação, mas também trabalhamos muito com parceiros do setor privado através da PPA, que é a Plataforma de Parceiros pela Amazônia, uma iniciativa que nós estabelecemos no ano 2017, que é uma plataforma co-liderada com empresas do setor privado para implementar nossos objetivos na Amazônia de desenvolvimento sustentável. O objetivo do nosso programa, tanto da PPA como do nosso programa global, é de criar e implementar soluções para o desenvolvimento socioeconômico sustentável e contribuindo para que a população da Amazônia que reside na região tenha condições necessárias não só para preservar a floresta, sino também viver dela e viver da sua biodiversidade. E para nós, vemos que as mulheres, em sua atuação, sendo ou das instituições públicas, privadas ou nas comunidades, elas têm tido um papel super importante na liderança e os sucessos de nossos programas. Agora, chegando à pergunta Greta, que você colocou, como que enxergo os desafios e oportunidades de investimento com uma lente de gênero? Então, eu achei interessante essa pergunta para nós, porque
A nossa missão e nosso portfólio da USAID em Brasil é muito concentrado como podemos usar parcerias estratégicas com o setor privado para ter um impacto maior nos objetivos de desenvolvimento. E então, há uns anos atrás, em 2016, o USAID, junto com Citaui, que é Finanças do Bem, acho que vocês talvez algumas conhecem, desenvolvemos um estudo para entender melhor o cenário de investimentos de impacto na região amazônica. Claro, esse estudo identificou muitos desafios desse setor na região amazônica, mas eu não vou listar todas, mas vou mencionar só uma que é um pouco mais é mais amplo, e eu acho que é importante, que tem a ver com o baixo desenvolvimento do setor de serviços na região amazônica. Então, falando de logística, transporte, comunicação, purificação de água, oportunidades para treinamento, purificação de água, geração de energia também. Todos esses constrangimentos são barreiras que impactam as comunidades e os empreendedores da Amazônia de uma maneira muito destacada. E para as mulheres empreendedoras, por fatores culturais, educacionais, econômicas, muitas vezes essas barreiras são ainda mais destacadas para elas. Agora, chegando à questão de oportunidades, eu tenho dois comentários sobre isso. Uma coisa que nós temos promovido junto com nossos parceiros da PPA é o debate sobre a importância do empreendedorismo feminino como uma forma de oferecer condições sociais e econômicas para mais independência financeira das mulheres. Isso dá a elas mais autonomia financeira, de ter uma oportunidade de ser empreendedoras. E a segunda observação que quero mencionar é sobre uma iniciativa específica que temos apoiado através de nossa parceria com a PPA, que é a plataforma de empréstimo coletivo. É uma plataforma muito interessante, que é implementada pela Citaui e que procura como colher mais investimentos sendo empréstimos do público em geral. Então, sendo pessoas privadas, etc., do Brasil, que podem contribuir para empresas, então, contribuindo para um bem social, mas ter um retorno e também ter mais conhecimento sobre essas empresas que estão operando na região amazônica. E até agora temos tido duas rodadas da plataforma, e entre os negócios que têm beneficiado dessa plataforma, alguns são liderados por mulheres. E, então, vou mencionar dois exemplos. Um chama-se 100% Amazônia e a outra é Luísa Abram Chocolates. E, então, eu vou colocar os links aqui no chat para que vocês podem conhecer, mas é interessante porque são empresas fundadas e lideradas por mulheres que estão não só protegendo a biodiversidade da Amazônia, mas também mostrando um exemplo de uma mulher líder e criativa e fazendo lucro de uma floresta que está em pé. Então, acho que cheguei o meu tempo, vou parar aí. Obrigada. Obrigada, Caterine. Acho que a sua fala traz muito... tem várias intersecções, né? A gente fala de gênero de uma maneira ampla, mas assim como a Adriana trouxe toda a questão racial, né, que a gente entende que no Brasil é um ponto bem importante também, como é que a gente fala das mulheres indígenas, populações quilombolas, acho que tem várias intersecções aí que a gente tem que olhar quando fala disso, né? Bom, agora eu queria convidar a Fernanda Camargo, da Right Capital, que também está aqui nessa construção da Latin Impacto com a gente faz um bom tempo, né? Tem uma super entusiasta, nossa embaixadora aqui, e sabe, né, que a gente está aqui nessa construção, nessa plataforma de gênero, tentando entender esse lugar e como é que a gente consegue mobilizar mais capital, acho que trazendo esses diferentes olhares, trazendo os diferentes tipos de capital, acho que bem como a Adriana falou, né, também como é que a gente facilita esse acesso, né, do capital para as empreendedoras e esses
todas essas expressões. Então, são várias discussões que têm aparecido, né, nessa plataforma de gênero que eu comentei com vocês no começo. E, Fê, também queria te pedir, né, para se apresentar e trazer um pouco como você está enxergando os desafios e oportunidades desse investimento com lentes de gênero, e acho que tanto trazendo desse seu lugar, né, como uma pessoa que atua no mercado financeiro, uma mulher que atua no mercado financeiro já há tantos anos, o que você sente, né? Porque tem muitas pessoas também que ao mesmo tempo falam, quando a gente fala com o mundo dos investidores, mas não tem pipeline, tem poucas mulheres lideradas tem poucas empresas lideradas por mulheres, né? Então falta para investir, ou né, as empresas têm que estar em estágios mais avançados, ou ao mesmo tempo, né, assim como a Adriana trouxe, muitas empreendedoras, né, acho que questionam aí, tem uma dificuldade de acesso a esse capital, e principalmente quando a gente fala de capitais aí mais tradicionais, né, como venture capital, private equity, etc. Então, aí eu queria que você trouxesse, né, como você vê a esses diferentes olhares, e também uma outra coisa que a Adriana trouxe, que é essa questão da diversidade no próprio mercado financeiro, né? Acho que cadê as investidoras, tanto negras, acho que, né, e mulheres, como que você enxerga isso, né, já atuando nesse mercado há tantos anos? Obrigada, Greta. Bom, antes de começar a falar, eu só queria falar, Caterine, eu tenho um médico ginecologista antroposófico que ficou amigo da Samantha Power. E aí ele só me fala dela, e aí eu comprei, eu recomendo para vocês todas o livro A Educação de uma Idealista, The Education of an Idealist, e eu falo e tenho vontade de chorar, porque acho que algumas de vocês entendem que quando a gente é idealista e ativista, a gente não tem escolha, né? A gente não dorme porque a gente pensa que a gente pode resolver. E meu marido reclama, e meu filho também, mas é mais forte que a gente. E acho que quando eu li o livro, né, comecei a ler o livro dela, eu vi que a vida dela é tão difícil quanto a nossa, né? Também tem filhos, também tem marido reclamando do lado. Então, eu recomendo muito para vocês. O Jason Fleming também se tornou um grande amigo nosso, a gente teve muito com ele no começo, quando o USAID veio para o Brasil. Ele é surfista, e meu marido também, então você pode imaginar, né? Bom, para contar um pouco aqui da história, bom, eu comecei no mercado financeiro muito nova, né, fui fazer estágio em corretora com 16 anos. Na época, começo da década de 90, na corretora tinham 60 homens e mais uma menina. Então, eu sempre brinco que essa minha geração, para sobreviver, teve que virar um pouco homem. E foi muito duro. Ontem até encontrei com uma amiga minha que eu dei risada, porque um dia eu liguei para ela e falei assim: o que faz a feminina quando acorda? Aí ela falou: como assim, Fê? Eu falei: mas faz o quê? Ela falou: não, faz escova. E eu falei: mas o meu cabelo é liso. Ela falou: não, faz escova, né? E aí, o dia que eu resolvi que eu tinha que ficar feminina, a turma do banco achou que eu tinha tomado alguma droga e que eu estava maluca, né? Mas foi muito difícil, né, passar esses anos todos no mercado. E a Denise Rios conta uma história, né, que numa das conversas lá no Itaú, eles estavam mostrando que na entrada, né, no banco, na parte, quando você pega os funcionários, né, na parte de baixo, você tinha mais ou menos 50% de mulheres, mas quando subia para a gerência, você chegava em máximo 5%. E aí um dos caras na reunião falou: Denise, mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque você é mulher, e você está na diretoria, você está no conselho e tal. E aí ela levantou e deu um murro na mesa e falou: então, mas para chegar aqui eu precisei virar homem. Então eu acho que o grande desafio também foi esse, né? Tentar chegar aqui e não virar homem, né? Então a gente, na Wright, né, nós fundamos, eu, meu marido e o Alberto Guedes, a gente fundou a Wright em 2014 com esse olhar de só atender famílias que quisessem fazer transformação social, né?
Na época, a gente era meio extraterrestre, hoje um pouco menos extraterrestre, mas a gente cuida do portfólio inteiro com esse olhar de sustentabilidade, né? Então, a gente busca ter esses filtros, né? Não só para o olhar para impacto social, como ESG, e o Venture Philanthropy, quando a gente conheceu, a gente ficou alguns meses sem dormir, entendendo que a gente tinha encontrado as soluções para todos os projetos sociais do país, né? E a gente na Wright somos em 55% de mulheres, né? E o controle da Wright está na mão de mulheres. Então, acho que isso é inédito, né? No mercado, acho que quase não tem tantos. Na empresa, temos 20% de negros e algumas mulheres negras liderando áreas. Então, é muito bacana ter isso, e não teve... hoje em dia, até a gente está aprendendo muito, né, sobre inclusão e tudo, mas a gente foi fazendo naturalmente. Esse tema, né, de mulheres foi engraçado, porque quando a gente começou a investir em impacto, ESG e tal, o Brasil é cheio de grandes problemas, né, de desigualdade, pobreza extrema, a Amazônia, então tinham vários problemas, e a gente, quando olhava para os fundos de impacto, os problemas, a gente nunca viu essa lente de gênero, né, nos fundos. E aí eu lembro que ela está aí até, Carol, você está aí, Carol? Parece aí. Cadê a loirinha? Estou aqui. Está aí. Carol está aí. Prestigiando você e todas essas mulheres incríveis aqui. Muito bom. Um dia a Carol entra lá no escritório e fala assim, olha, estou querendo montar um evento para mulheres do mercado financeiro. E você me ajuda, vamos convidar umas mulheres bacanas para falar e tal. Eu falei, tá bom, né? Não tinha computado, não tinha caído minha ficha assim, tanto que eu falei, né? Pega um lugar assim que caibam umas 40 pessoas, acho que tá bom 40 pessoas, né? E conforme ela foi montando o evento e a gente foi, né, foi divulgando, o negócio foi crescendo. Isso para dizer para vocês que no dia que a gente entrou no MASP, né, tinham 400 mulheres na plateia e acho que total de 800 participando do evento, porque não cabia no MASP. E foi uma emoção assim, né, tremenda, né, Carol, ver aquilo acontecendo, porque a gente nunca imaginou. Eu lembro que no meio daquela arquibancada cheia de mulheres tinha um homem sentado lá. Eu até falei, agora você está se sentindo como a gente se sentia. Eu lembro que a gente brincou que a gente nem sabia que existiam 800 mulheres nesse mercado, né? A gente não sabia. Então, isso foi muito forte, né? E a Carol é o exemplo de uma mulher que estava na Franklin Templeton e saiu para empreender num negócio que eu tenho certeza, assim, nenhuma dúvida que vai ser um sucesso, é o Fin for She. E agora eu já falei para ela registrar o For She, porque é para trazer mulheres, né, para o mercado financeiro, e a Adriana também negras, né, a Carol também tem focado nisso. E o que eu venho, né, vendo é que os fundos internacionais, principalmente, que já têm essa lente, vão começar simplesmente a excluir empresas que não considerem diversidade. Então, eu falei que a Carol vai ser varrida pelo movimento. E conta aí, Carol, como é que foi o movimento? Porque não foram só os bancos procurando, né? Sim, é isso que você acabou de dizer, é um fato, né? Tem muitos fundos, muitas gestoras já entrando em contato com a Fin4She exatamente por esse motivo, porque estão sendo cobrados por investidores, precisam mudar esse quadro aqui dentro, porque se não se enquadrarem nessa questão de diversidade, os recursos não vão mais chegar. E aí aqui a gente pensou em várias soluções, então o banco de currículos é uma delas, hoje a gente tem 4.000 mulheres inscritas no nosso banco de currículos,
Eu falo que aqui todas as desculpas, elas não existem na Fim4She. A gente tem respostas e soluções para ajudar as empresas, as gestoras, no que for necessário para mudar essa pauta. E só queria complementar que o Women in Finance vai acontecer de novo esse ano, então a gente vai ter pouquinhas vagas, né, só ao vivo por conta da pandemia, mas estão todas convidadas para participar. Vou mandar em breve aí, em outubro. Então, eu sou super fã desse projeto. Carol mudou para Teresina agora, e não foi à toa, porque agora vai impactar o Norte e Nordeste inteirinho. Já vamos começar, né, Carol, impactando Piauí. Já. É isso. E a ideia é essa, assim, acho que esse é um jeito, né? Agora, Greta, quando você pergunta sobre a lente de investimento, negócio de impacto, realmente, no Brasil, não tem, a não ser que eu não conheça, tá? Mas fundos exclusivamente como você tem nos Estados Unidos ou como você tem na América Latina, que tem uma lente de gênero, eu não vi. Então, eu gosto muito, né, lá fora da Acumen, sou fã da Jacqueline Novogratz. Vocês também, eu recomendo que leiam Manifesto for a Moral Revolution, vocês vão chorar uma semana e meia. É fantástico o que a Jacqueline fez. Existem, né, a Nest está aqui no Brasil, ainda através de microfinance, mas é pouco. O Banco Mundial tem um fundo, não vi ainda, né, atuando aqui no Brasil. Você tem a Alpha Mundi, tem a Root Capital, que foca em agribusiness, mas ainda nada assim, movimentos como a Goldman Sachs, né, que lançou aquele 1 Million Black Women e dedicou 10 bi de dólar com 100 milhões de philanthropy, né, a cota de first loss. Isso ainda não tem no Brasil, né? Você está tendo movimentos mundiais como a BlackRock comprando a Aperio e outros, né? Eu fiquei muito, muito amiga da Morgan Simon, da Candid Group. Ela, inclusive, veio passar o ano novo comigo, né? E ela chegou na Bahia, assim, parecia fugida da guerra, né? E aí eu falei, Morgan, o que está acontecendo, né? Aí eu descobri que ela estava num dos grandes ativismos, né? Porque ela briga para todo lado, super ativista, e ela foi se esconder um pouco na Bahia para respirar, mas ela estava numa briga com o sistema prisional americano. Ela resolveu brigar e tomou um processo na física, e no caso ali estava brigando com o Trump. Então, quando o Biden ganhou, a Morgan pôde respirar um pouco, mas é uma figura ímpar também. Então, quando vocês falam, né, eu vejo quando você tem mulheres na liderança, esse olhar de olhar para o outro, de ajudar o outro, de escalar essas coisas, ele é natural para nós mulheres, né? Talvez não tão natural para homens, mas trabalhar em conjunto, né? Uma ajudar a outra, isso é natural nosso, né? Então, ali na Wright, a gente naturalmente, né, acho que trabalha dessa forma. A gente, no nosso ativismo, a gente sabe que para mudar o mundo, nós sozinhos não vamos conseguir, então a gente passa o tempo todo buscando impactar grandes gestores, bancos, concorrentes e o que for para que essa turma abra os olhos, né? Na verdade, essa diversidade só vai trazer benefícios para as casas, né? Só vai trazer... A gente ganhou muito com isso, então... eu não acredito que seja uma coisa custosa, eu acredito que é ganho, né? A gente está bastante envolvido no Pacto pela Equidade Racial e estamos implementando, né, agora o índice, e eu estou lá na Ambima montando o GT de Equidade Racial. E foi muito bacana, porque é a primeira vez, né, a gente tem negros participando e as entidades, né, Ambima, BNDES, CVM e tal, tendo que agir dentro também, né? Então, eu acho que a hora que a gente tiver mulheres nesses lugares, tomando decisão, as coisas vão mudar mais rápido. Não sei se eu cobri tudo, Greta. Super, não, ótimo ter a sua fala, Fê. Eu acho que é legal isso que você traz, porque acho que assim, o cenário está longe de ser favorável, mas também
acho que a gente já teve avanços, né? Então, acho que isso é importante também reconhecer, e eu acho que, ao mesmo tempo, tem um ponto que você traz, que é um ponto que me preocupa um pouco, quando a gente começou a pensar nesse programa de gênero, né, que a gente está trabalhando, a gente começou a mapear pessoas que a gente poderia convidar para participar, quem eram os atores nos diferentes países investindo nesse tema, e, de fato, no Brasil, né, comparado com os outros países, não, eu acho que os outros países também estão longe do cenário ideal, mas eu acho que, né, a gente próprio vê a ProMujer, que trabalha em vários países da América Latina, mas ainda não estava no Brasil, né, essa experiência que a Malala trouxe, acho que a gente já vê alguns fundos, iniciativas específicas e com esse foco, com essa lente de gênero, que é uma coisa que a gente não vê aqui, né? Na hora que a gente começou a pensar nessa plataforma, eu falei, gente, quem que a gente convida? Foi uma decepção para mim, de falar, putz, no Brasil a gente tem poucos atores, né, investidores com esse olhar específico de gênero. Então, acho que fica aí para a gente também, né? Acho que é algo que a gente aqui, como o Latin Pact, com a ProMujer, com a ANDI, com outras áreas, a NEST, outras várias organizações estão olhando para isso também, como é que a gente, né, com um programa como esse, ajuda nessa construção, né? Acho que tanto de estimular mais esse investimento com lente de gênero no Brasil e com essas intersecções, né? De raça, de territórios, etc. Então, a gente está, na verdade, a gente está com o tempo um pouco apertado aqui já, e eu vou convidar a Isabela, né, para trazer também contar um pouco para a gente dela, mas como esse olhar, né, do mundo corporativo, representante ao Mercado Livre, que é uma empresa latino-americana, né, que tem crescido tanto e tem também se reconhecido como uma empresa que quer deixar aí um legado socioambiental. Como que vocês têm visto, né, Isabela, dentro do Mercado Livre, acho que tanto esse tema e tanto pensando no quadro de lideranças, né, da empresa, com essa questão de diversidade, mas também nos investimentos que vocês têm realizado. Ótimo. Boa tarde a todas todas as pessoas conectadas. Obrigada pela oportunidade. Super difícil falar depois de tantas vozes potentes, tantas mulheres poderosas. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Acho que é um ótimo ponto, né, Greta? O pessoal já estava falando o quanto que as empresas já têm se dado conta da importância de pensar a diversidade, né? Tem uma pesquisa recente que ela fala que todos os desafios da liderança do futuro, eles estão relacionados à diversidade, né? Então, é a diversidade do mercado, que tem se transformado drasticamente, principalmente pelo empreendedorismo, a diversidade de talentos, a diversidade de ideias e a diversidade dos consumidores. Então, não tem como não olhar mais para essa pauta, né? Essa agenda precisa ser uma agenda estratégica nas corporações que realmente desejam se manter sustentáveis e competitivas no mercado, né? Eu tendo a acreditar que não haverá espaço para empresas que não se atentarem para a diversidade, equidade e inclusão. É um ponto super importante. No Mercado Livre, a gente tem feito muitas iniciativas, né? Tem muita coisa acontecendo, é uma agenda super quente na nossa pauta. A gente tem dados, assim, tem celebrado muitos dados, mas sempre com um olhar atento de que temos muito a melhorar, né? Eu digo que cada celebração também nos traz uma reflexão do quanto a gente precisa avançar. Quando a gente olha para o nosso público de América Latina, a gente é 40% de mulheres, né? A gente já supera o mercado em relação aos competidores, em relação às grandes empresas que estão na América Latina, que é de 37%. Né? E no Brasil, a gente é 49% de mulheres. Então, dos 10 mil colaboradores no Brasil, 49, né, são mulheres. E pensando em liderança e no recorte de Brasil, 39%. Né? E aí observem que esse número vai diminuindo, né? Então, todo um esforço. A gente celebra, como eu falei, e fica atento aos pontos de melhoria. Em alta liderança, 34% das posições ocupadas por mulher. E a Adriana traz essa provocação, né, que é super importante, de como a gente pensa a interseccionalidade, né? Que mulheres são essas que estão chegando ao Mercado Livre? Que espaço é esse que a gente cria para que todas as mulheres se sintam realmente pertencentes a esse espaço, né? Que o propósito de democratizar as oportunidades realmente, né, traga essa possibilidade para todas as mulheres e as suas individualidades, a sua bagagem, a sua experiência. Então, a gente tem celebrado, né, esse número de 49% de mulheres no Brasil, em torno de 4.800 mulheres, e 2.300, mais ou menos, se autodeclaram pretas ou pardas. Então, um número bacana também para a gente olhar. Sendo que quando a gente sobe, né, nas hierarquias, a gente vai, infelizmente, perdendo aí, as mulheres negras, né? Então, tem um desafio junto com o nosso time de Executive Searching,
que é um olhar muito específico para o mercado, para a gente construir, né, uma conexão com executivas e executivos negros, para que venham conhecer também, né, as oportunidades do Mercado Livre. Então, essa é uma agenda super, super intensa, um desafio, né, porque, inclusive, a gente recebe feedbacks do mercado do tamanho do assédio, né, que as pessoas vêm sofrendo para fazer parte das empresas. Então, a disputa por talentos ela é super intensa. Então, como que a gente se torna cada vez mais relevante e cada vez constrói, né, no Mercado Livre esse ambiente de equidade, né? E um desses pontos da equidade no Mercado Livre que a gente tem observado muito também é a questão salarial, né? Então, a gente celebra hoje também de ser uma empresa de equal pay. A gente não identifica nenhuma disparidade salarial em nenhum dos nossos layers, né? E, de novo, a gente está sempre com um olhar muito atento. Eu costumo dizer que se a gente pisca, né, algum direito se perde nesse processo. A gente não pode descansar, né? Então, como estava dizendo a Fernanda, né? Então, a gente tem que estar sempre lutando para manter os nossos direitos na pauta, senão eles são consumidos. Então, é um pouco de tudo isso que a gente está fazendo. Pensando em empreendedorismo, a Adriana está aqui, eu não vou, né, falar sobre isso, ela pode super trazer mais dados se tiver espaço, sobre o quanto que o Mercado Livre tem apoiado a agenda de empreendedorismo e o quanto que isso se reflete também na pauta de gênero e de etnia. E a gente tem alguns projetos também que reforçam o suporte e o incentivo de mulheres em tecnologia. Né? Dentro desses 49% de mulheres que a gente tem no Brasil, se a gente retira a área de tecnologia e de shipping, que são as áreas mais masculinizadas, a gente tem 55% de mulheres. Né? Então, é um número que puxa muito para baixo quando a gente junta IT e shipping. Então, a gente tem alguns investimentos específicos para incentivar, né, meninas aí de 14 a 18 anos a fazerem a capacitação e qualificação em tecnologia. É um projeto que está em toda a América Latina. Recentemente, a gente admitiu, né, nesse projeto 1.000 meninas, no Brasil 200, e a gente tem investido no desenvolvimento da carreira dessas meninas. E um outro target que a gente tem, que inclui etnia e gênero, é um programa de aceleração em shipping. Né? Como eu falei, shipping também é uma área muito masculinizada ainda. Então, para a gente conseguir mover essa agulha, a gente criou um programa de aceleração de carreira, no qual a gente contrata. Ele é um programa 100% para pessoas negras e 50% dessas vagas são para mulheres. Né? Então, metade mulheres e 100% de pessoas negras. Então, a gente contrata as pessoas como analista e, em um ano, a expectativa é que elas assumam um primeiro cargo de liderança. E, durante esse ano, tem todo um investimento de formação, de capacitação, de qualificação, para que as pessoas realmente atinjam, né, esse espaço de liderança num curto período de tempo. Então, acho que esse é um super resumo do que a gente está fazendo. Eu deixo também um espaço para caso alguém tenha alguma pergunta específica, fico à disposição e devolvo a fala para a Greta. Obrigada, Isabela. Nossa, é bom ouvir, né, que a gente também tem tantos esforços aí que tem dado certo. A gente, na verdade, está com o tempo aqui um pouco atrasado, e a Adriana acabou de me dizer aqui que ela vai ter que sair um pouco antes. A gente tinha uma segunda pergunta aqui para cada uma, mas eu também queria que a gente, né, conseguisse estabelecer aqui uma conversa entre todas. Acho que tem várias, né, participantes aqui que são pessoas também amigas, e acho que também tem muito a contribuir. Uma coisa que fica para mim de tudo que vocês falaram, né, de certa maneira, eu acho que tem esse programa que a gente começou a desenhar aqui na Latin Impact, né, com esse foco de gênero. Eu acho que ele acho que a gente tinha algumas dúvidas aí de por onde seguir, né, entendendo quais são os desafios. Acho que está muito claro que os desafios são vários, né, e ao mesmo tempo como é que a gente aqui nesse lugar de catalisador, de facilitador, como é que junto, acho que um trabalho de formiguinha aí, de grãozinho em grãozinho, a gente vai chegando lá, acho que também para mudar esse cenário, né, para que a gente consiga fazer em breve uma outra conversa como essa, e que os dados sejam mais favoráveis, né. Acho que o Brasil tem muito a avançar ainda com relação a esse tema, né? Acho que ficou bem claro aqui comparado com todos os outros países, e acho que a gente está aqui muito nesse lugar de querer contribuir com isso, né? Com esse olhar mais estratégico, com esse olhar de colaboração, com esse olhar intersetorial e regional. Acho que é uma forma da Latin Impact contribuir como organização e para fomentar esse ecossistema. A gente, na verdade, tinha uma segunda pergunta aqui, que eu queria mais trazer essa visão de futuro, né? Acho que como é que a gente enxerga, pensando que aqui a gente está num grupo de 45 pessoas, né? Acho que tem várias pessoas aqui que eu conheço, fico feliz que estejam aqui. Sei que essa pauta de gênero, de alguma maneira, não necessariamente está intrínseca no trabalho, mas acho que, né, é um tema de
é um especial, um tema de atenção, então o que a gente tem buscado, assim, como é que a gente avança, né? Quais são os próximos passos, como é que a gente enxerga esse futuro, o que a gente tem que fazer para mudar esse cenário, né? É uma pergunta que a gente tem feito aqui, inclusive para nos ajudar, né, a nos dar aí algumas respostas de como contribuir com o que a gente tem olhado, e ao mesmo tempo que eu queria abrir para o público, né, para contribuir, para conversar. Eu queria deixar um último espaço aqui para a Adriana, que eu sei que você vai ter que sair antes, Dri, não sei se você quer fazer uma última contribuição, e também já deixo aqui em aberto para quem quiser fazer perguntas, comentários e contribuições. Obrigada, Greta. Desculpa, meninas, mas hoje tem formação de outras mulheres e vou sair daqui para fazer a formação com as meninas. Mas eu acho que eu sempre gosto de falar de futuro, né? Sempre essa perspectiva passado, presente e futuro, né? Qual toda a estrutura que faz com que a gente esteja aqui hoje, o que a gente tem hoje, né? De contexto e futuro, pensando como é que a gente avança diante desse passado que foi construído, dessas estruturas de desigualdade, o que a gente tem hoje de cenário e essa possibilidade de construção. Assim, tem a ver com a minha fala que esse futuro ele pode ser mais inclusivo, né? Nessa perspectiva, principalmente na perspectiva racial. Segura o microfone, desculpa. Oh, meu Deus. Nessa perspectiva, da próxima vez eu não coloco os Badulac. Nessa perspectiva da desigualdade racial e social. E aí, com essa amplitude, né, não só do crédito, dinheiro disponível para mulheres negras, mas essa questão até que a Fernanda trouxe, né, recentemente foi lançado o Pacto pela Equidade Racial dentro do ESG. Eu acho que é isso, de alguma forma a gente poder transversalizar o tema desde os aspectos da governança, desse ecossistema, da parte social, de responsabilidade social, enfim, tudo que a gente puder transversalizar, eu acho que a gente consegue avançar. Então, no próximo encontro, daqui, sei lá, 2, 3 anos, quando falar, cadê o fundo liderado pelas mulheres negras, pelas pessoas negras? Eu conheço, tipo, cada um aqui vai trazer um exemplo, entendeu? Quantas pessoas negras você... vai vir mais 20, entendeu? Acho que a imagem de futuro que eu tenho... Adriana, o que você projeta? Sei lá, 2030, né? Eu acho que essa visão de futuro tem a ver com mais equidade dentro do ecossistema e essa equidade de forma transversal, que a gente possa falar disso de uma maneira mais naturalizada, né? Não de uma maneira... Não só nessa perspectiva da ação afirmativa, que eu sou a favor das ações afirmativas, mas tem um momento que quando a gente consegue avançar com elas, isso passa a ser natural. A gente não vai falar aquele investidor negro ou aquela empreendedora preta, isso vai estar de forma mais naturalizada. Então, é o que eu desejo para o futuro e eu acho que a gente tem avançado bastante, acho que tem muitas coisas que ainda tem para acontecer, mas dentro desse escopo racial, né, da intersecção de raça e gênero, a gente não pode negar que o Brasil é referência para a América Latina. Então, se tem um lugar onde Colômbia, Costa Rica, Bolívia, todos esses lugares podem beber na fonte do processo de ações afirmativas e equidade racial em qualquer tema, é o Brasil, entendeu? Então, a gente tem muita coisa para trocar. Acho que é isso, eu gostaria muito de manter contato com vocês, porque a gente também está aí nesse processo do fundo. A gente teve a experiência do Fundo é de Todos, no ano passado, a feira com mais 6 organizações, repassou recurso a fundo perdido a partir de uma coalizão de muitas empresas que doaram, empresas, fundações, institutos, e agora a gente segue novamente, mas não nessa perspectiva da emergência econômica, mas numa perspectiva de construção de futuro, né? Obrigada. Obrigada, Adri, sempre bom te ouvir. Eu queria abrir agora, né? Quem tiver, a gente está aqui, acho que a ideia do cafezinho, né? A gente conseguir trazer esse papo, quem tiver aqui mais contribuições, perguntas, ou até conhecerem, né, outras iniciativas que também sejam interessante a gente conhecer, está aberto aqui o microfone. Ô, Greta, eu ia pedir para... Sâmara? Sâmara? Cadê ela? Estou aqui. Tá aí. Sâmara, bom, eu ia pedir para você contar um pouco da Conexus, porque eu ligo para o Valmir ou para a Karina dia sim, dia sim. E eu falo que eu daria o prêmio Nobel para a Conexus todo dia, porque é inacreditável o que vocês fizeram. Não sei se todo mundo conhece, mas a Conexus,
primeiro mapeou, né, todas as cooperativas, negócios sociais no Brasil, tem no site deles lá o mapa, eu acho que é super interessante, com todos os negócios, já com todos os dados, de quantas famílias atinge tudo. Seria legal ter uma lente de gênero, né? Acho que estava pensando nisso aqui. E todo dia eu cruzo com alguém que quer ajudar empreendedor no Brasil, eu falo, não, vai na Conexus, que a Conexus já mapeou tudo e já desbloqueou fundos e tudo. Conta um pouco, porque eu acho incrível o trabalho de vocês. Obrigada por ter me trazido a fala. Quero agradecer a Adriana, me senti também super representada por ser uma mulher preta, né, e falando, né, a minha identidade como mulher preta foi há 12 anos atrás, né, verdadeiramente, assim, quando eu estive numa feira preta em São Paulo. Então, muito obrigada. Né, bom, a Conexus, ela é um CIP, né, que é muito jovem, tem 3 anos, né, só que, assim, só tem loucos trabalhando, eu chamo a gente de loucos, né, trabalhando com muito amor, muita determinação de trazer um novo olhar, né, para os negócios comunitários. Então, quando a Fernanda fala, né, desse mapeamento, foram mais de 1.040 organizações que nós mapeamos no Brasil, né, para que pudéssemos ajudar, principalmente como uma resposta para a questão do Covid. Né? Nós temos 3 pilares de atuação, que é o acesso ao mercado, né? Então a gente, né, tem serviços, né, que ajudam a esses negócios comunitários. A gente está falando de associações, a gente está falando de pequenos produtores, a gente está falando de cooperativas, né, singulares, que são as menores, as cooperativas centrais, né, que são maiores, né, a ter acesso a vários, ao mercado, né, entender onde é que estão as oportunidades e possibilidades. Né? Para além do acesso ao mercado, também acesso a capital, né? Acesso a crédito, né? Tem várias possibilidades, até mesmo de créditos governamentais, que essas cooperativas, essas organizações nem sonham ou então acham que não é para elas. Né? A gente tem mapeado muito isso, e esse lugar de empoderamento, né? Esse lugar de, né, vocês têm o direito de... A gente também tem trabalhado muito essa agenda, né? Então, acesso a crédito e desenvolvimento de negócios comunitários, né? Trazendo um olhar de inovação, né? Então, a gente está aí com alguns parceiros, né, levando modelagem, né, de negócios comunitários, e aí com a mesma fala, é uma fala de igual para eles, não é? Né, porque a condição de startup do Sudeste e Sul do Brasil é muito diferente, né, de modelagem de negócios para essas organizações comunitárias. Né? Então, a gente está... fechamos, né, alguns convênios, né, importantes para a gente, né, de atuação a longo prazo. Né? Então, a gente também enxerga que a juventude, tá, e a mulher, elas são fundamentais, né, nesse lugar onde os negócios comunitários, né, podem trazer luz a um impulso também para o Brasil de desenvolvimento, até mesmo econômico. Tá? Vou falar muito não, é mais ou menos um pitch aí, só para... Mas obrigada aí, Fernanda. E a gente pode trocar... Obrigada. Muito fã. Incrível. Eu não tinha visto, estava aqui, a Conexus é membro também da Latin Impact, né? Chegou recentemente. Bem legal ver que a gente também vai se cruzando aí, né? Diferentes organizações que vêm de diferentes lugares, mas com uma mesma intenção. Eu queria saber se tem alguém que tem mais alguma pergunta, algum comentário que a gente vai precisar, né, começar a encaminhar para o final, mas eu queria muito que a gente pudesse criar essa conversa, vi que a gente é 6h20 já, né? Algumas pessoas já estão saindo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Posso comentar uma coisa, Greta? Claro. Só queria adicionar, gostei muito do intercâmbio, achei muito interessante ouvir de todos, e são observações inspiradoras também. Então, eu só queria mencionar uma coisa um pouco particular para a região amazônica, que tem a ver com o desafio de pipeline, não é? Porque tem empreendedores, mas a maioria são muito pequenos, e então um dos desafios que nós estamos vendo como uma barreira para o desenvolvimento econômico da região tem a ver com um baixo nível de desenvolvimento das empresas, mas também isso faz com que investidores de venture ou de fundos mais grandes não tenham interesse, porque são desafios demais para eles se confrontarem.
Então, só queria mencionar mais uma coisa que a USAID tem trabalhado na região, que é a criação... Bom, nós facilitamos com parceiros a criação de um fundo que se chama Amazon Biodiversity Fund, com Mirova Natural Capital, que é da Inglaterra, mas também tem uma sede em Brasil, e com nossos parceiros do Centro de Agricultura Tropical de Colômbia, e isso traz investimentos de impacto com um enfoque sobre biodiversidade e a floresta amazônica, mas para projetos mais grandes. Mas uma coisa interessante tem sido que as empresas apoiadas pela PPA têm graduado e crescido com aceleração e com incubação, e algumas dessas empresas agora estão sendo apoiadas pela Amazon Biodiversity Fund. E uma das empresas, das primeiras que teve um projeto com Amazon Biodiversity Fund, é liderada por uma mulher. Mais um exemplo da liderança das mulheres na região. Essa empresa chama-se Manioca, a senhora Joana Martins, que começou, e que faz produção de produtos de ingredientes e plantas, etc., da Amazônia. Então, criando lucro, renda e um livelihood, não é? Para famílias e para pessoas da região através de seus produtos existentes. Então, só queria mencionar isso. E também um comentário sobre a conversa para o setor em geral e a questão de mulheres. Eu acho que uma coisa importante, como a Fernanda estava comentando, é que como estão falando de um setor dominado pelos homens, eu acho importante essas oportunidades que vocês tenham de ser mentor, não é? Mulher a mulher, mentors que podem apoiar as mulheres empreendedoras que são mais novas no setor. Então, só isso que queria comentar. Muito obrigada a todos. Obrigada, Catherine, pelos seus últimos comentários. Me veio uma coisa aqui você falando, né? Acho que a gente, nessa construção desse programa de gênero que a gente tem feito aqui, acho que seria muito legal contar com a participação de todas vocês, né? Acho que essa ideia de trazer aí os diferentes olhares, né? E o potencial desses diferentes setores, e de fato entender que todas queremos chegar no mesmo lugar, acho que faz muito sentido. Já deixo aqui o convite, né, aberto para todas. Eu vou parar de falar aqui um pouco também, já agradeço aqui a todos pela participação, para nós foi um prazer e muito aprendizado, né? E também mostrando aqui para a gente que a gente está no caminho certo, que de fato o que a gente tem conversado aqui para essa iniciativa faz muito sentido. Eu queria também ver se a Fernanda e a Isabela têm aí algumas palavras de fechamento e também passo para a Ana para a gente ir fechando, né? Obrigada a todos aqui pela participação. Vamos lá, posso falar? Posso falar. Acho que como a Adriana falou, né, o futuro ele é diverso e ele precisa ser inclusivo. Então, a gente precisa estar muito atento a todas as transformações que estão acontecendo e a gente está aberto para essa nova aprendizagem, né? Se falava no mundo que era VUCA e agora já se fala no mundo BANI. São outros conceitos e outras perspectivas, né? Então, como a gente acompanha essas agendas que são importantes para o nosso negócio, ao mesmo tempo que gera todo o impacto na nossa comunidade. Então, eu tenho bastante orgulho, né, de poder ajudar uma empresa no porte do Mercado Livre a tracionar essa agenda, né, buscando realmente transformações que equalizam todo o processo da sociedade. E, enfim, sugestões são sempre bem-vindas, a troca foi super rica, estou super grata de estar aqui e deixo o meu contato também, caso tenha alguma outra dúvida que não tenha dado tempo de responder. Obrigada. Bom, eu só posso agradecer, é um prazer dividir essa jornada e ver tantas mulheres bacanas aí, né, criando novas possibilidades, né? Eu acho super importante a gente ir se conectando e ajudando, né? Por isso que eu gosto muito do negócio lá na Conexus, porque conecta com muita coisa, né, que está acontecendo. Então, Catherine, você falou do negócio na Amazônia, né? Eu tenho falado muito com Gunther Pauli,
e ele fala desse novo modelo, né, onde ele desafia a história da escala, para a gente pensar em fazer negócios pequenos, onde a gente deixa a riqueza no local. Então, e aí ele fala assim, Fernanda, show me deal flow, show me deal flow. Não tem, é difícil. Então, acho que a gente tem um caminho aí, temos que nos falar mais, tem bastante coisa acontecendo por lá, é muito legal saber do Mirova. Parabéns isso, aí. Fê, acho que é importante ver que a gente também, nessa construção que a gente tem feito juntas aqui, acho que é o caminho para fazer dar certo. É isso. Bom, acho que agradecer muito todas vocês. Alguém mais? Faltam 2 minutos. Alguém mais quer fazer algum comentário? Carolina estava de mão levantada e depois abaixou. Não sei se você quer falar. Ana, gracias. Sí, no, pues muchas gracias. Excusas que no hablo en portugués. Agradecer inmensamente a nuestras ponentes, a Fernanda, fundadora de Latimpacto. Un gusto, Fernanda, que estés con nosotros, a ProMujer, a Conexus, a Malala, miembro de nuestro Consejo Asesor Estratégico, a Greta por la excelente moderación. Gracias porque creemos que esas alianzas son las que queremos promover desde Latimpacto como una red regional que conecta a inversionistas sociales y a filántropos en América Latina y el Caribe. Queremos trabajar de la mano con ProMujer, con todos aquellos. Nos encanta que esté PPA. Documentamos el caso de ustedes en nuestro estudio, cuyo link ya compartimos acá. Queremos trabajar muy de la mano en temas de género. Tenemos nuestra plataforma de género, como lo mencionó Greta. Queremos trabajar por las mujeres, por darles mayores oportunidades. Nos corresponde a nosotras como mujeres, a nosotras como inversionistas sociales nos corresponde dar ese rol. Así que invitados a que se sumen a todos los eventos que estamos promoviendo desde Latimpacto, a que se sumen de manera dinámica a la plataforma que estamos construyendo enfocada en temas de género, de la mano con ProMujer y otras excelentes organizaciones de América Latina, a que conectemos más los países latinoamericanos, que el portugués y el español no sea una barrera para conectarnos, que sea una oportunidad para integrarnos más, para ser más latinoamericanos. Creo que es una necesidad que hoy tenemos como mujeres, como sociedad, en estos retos tan grandes. Así que muchísimas gracias, Brigada. Ha sido un gusto, me he disfrutado de este foro, he disfrutado trabajar con ProMujer y con cada una de las organizaciones que hoy hacen parte de Latimpacto. Muchas gracias. Muito obrigada. Obrigada, Greta, pela facilitação, Fernanda, Isabela, Caterine e Adriana, que já foi embora. Obrigada aos participantes. Bom, na ProMujer a gente acredita que a colaboração, ela produz transformações sistêmicas concretas. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Muito obrigada. E o vídeo vai ser disponibilizado nas nossas páginas no YouTube e vocês podem assistir depois. Algumas pessoas me pediram pelo chat. Então, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a Tchau, todos. Carol. Tchau, gente. Abraços.